Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui, né, mais uma vez com mais uma live e hoje vamos receber o Adeilson Sales, uma pessoa assim que realmente faz muita diferença no movimento espírita, né? Haja visto que o que os jovens falam sobre ele, né? O corretor Nilson entrou, muito obrigado, viu, pela presença, uma satisfação, viu, tê-lo aqui. E assim, eu já ouvi muito, né? Muitas coisas boas sobre o Adeilson. Opa, ele já está aqui, ó. O Adeilson já está conosco, está se preparando para entrar ao vivo. E ele Olá, está aí. Boa noite, tudo- Adeilson. boa noite, tudo bom? Tudo bem? Muita satisfação, viu? A gente está podendo conversar aqui, batendo um papo aqui, né, sobre espiritismo, né? Como é que você está? A alegria é minha, eu que agradeço a oportunidade, né? Estou bem, graças a Deus, aproveitando para trabalhar, para continuar pagando os boletos espirituais que eu devo, né? Então, não falta trabalho, não está faltando tempo, né? Porque eu pensei que com a pandemia eu fosse ficar mais Opa. tranquilo, e aí acabei me dando conta de que o trabalho, embora não ocorra presencialmente, ele está intenso, né? Mais intenso do que as viagens que eu fazia. Cada final de semana eu estava num lugar e agora todo dia eu estou num lugar diferente, de norte a sul e até fora do Brasil, né? Que a tecnologia vem nos permitir isso. Exatamente, né? E realmente, assim, você tem um currículo notável, né? Eu estava vendo aqui, você é palestrante espírita, médium, autor premiado, atuando como palestrante, contador de histórias em centros espíritas, escolas públicas, particulares, universidades e empresas. Olha só que maravilha. Você é de São Paulo, Guarujá, né? Você está em Litoral, Guarujá, né? estou em Santos. Ah, tá em Santos, pois é. Então você participa assim, tem textos publicados, né, em revistas espíritas, como Reformador, a Revista Internacional de Espiritismo, jornais, e você já escreveu 40 livros, né? É isso mesmo? Não, são 91. Ah, então aqui a referência que eu peguei aqui tá, como é que fala? Tá Tá, tá, é. atrasada. Eu lancei o 91º livro, agora no dia, se você me permite, Não, no claro. dia 28 de maio, o Nosso Lar para Crianças, pela FEB. Ah, ótimo. Então, esse é o Que nonagésimo legal. primeiro. São livros para crianças, jovens e adultos, né? Eu escrevo e falo para todos os públicos. É Esse foi qual, o 91º. e é qual editora, o Adilson? Esse do nosso lar é a FEB, Federação Espírita Brasileira. Ah, sim, É o meu 18º livro pela FEB, né? Mas certo. eu tenho livro por outras federativas, pela Federação do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Goiás, e também por várias editoras, né? Ah, tá. É só porque se a gente, né, eu, por exemplo, né, se, for atrás, saber onde procurar, né, tal. Não, tranquilo. Sim. Pois Adeilson, então, assim, a gente vê, né, que você tem uma longa caminhada, né, nesse movimento espírita, né, nosso, né, você já é uma pessoa que conhece, já viu coisas, já passou por tanta situação pelo jeito, né, tal. Sim. Você nasceu espírita, Adilson? Não, eu não nasci espírita. Eu nasci numa família que dizia que era católica não praticante, Ah, mas, mas a partir dos 9 anos de idade eu ia para a igreja sozinho. A igreja que eu frequentava era o grupo escolar em que eu estudava, que durante a semana era um grupo escolar, aos domingos se transformava na igreja, então eu pedia para minha mãe para ir para a igreja, e ela colocava, nós muito carentes, né? A roupa que eu tinha para ir para a igreja era o meu uniforme escolar que eu usava durante a semana. Naquela época, o distintivo da escola ele era colocado com alfinete no bolso, e ela só tirava o meu distintivo e eu ia. E ali eu comecei a ter a minha primeira experiência religiosa, porque eu passei a cantar no coral da igreja, né? E depois a mediunidade foi surgindo com algumas nuances, mas o espiritismo eu só vim conhecer na fase adulta. então é aí que a gente entra no nosso tema, né? Por que me tornei espírita, né? Eu, assim como você, também não nasci em uma família espírita, né? Nasci numa Sim, família igual no seu caso, família
católico não praticante, né? Sim, Só meu pai que na Sexta-feira da Paixão participava das procissões, né? E pronto, perfeito. também acabou. Bom, no meu caso, assim, eu me tornei espírita por causa das ações sociais, né, do espiritismo, uma coisa que me chama muito forte até hoje, né? E você Sim. começou a falar aí que foi a mediunidade, né? Como é que foi isso aí, Adilson? Aí foi, na verdade, eu fui para a casa espírita porque eu não fui levado porque a mediunidade, eu não tinha conhecimento de que aqueles processos de perturbações emocionais que eu tinha, aquela inconstância emocional, ouvir vozes, ouvir e passar por situações incomuns, né, vamos dizer assim, era a mediunidade. Então eu fui por processo mesmo de desequilíbrio emocional, de perturbação emocional. Na minha concepção, né? A vida atrapalhada, então a gente sempre quer buscar ajuda. E quando eu entrei na casa espírita a primeira vez, eu nunca me esqueço como se fosse hoje. Eu entrei e a emoção que eu senti foi arrebatadora. Eu comecei a chorar, ninguém entendia muito bem, nem eu mesmo entendia muito bem porque eu estava chorando daquele jeito. E as pessoas foram se surpreendendo. Então eu comecei a passar por tratamento, porque evidentemente eu estava com nuances de processos obsessivos, mediunidade desequilibrada, desajustada, e aí comecei a me tratar no Centro Espírita Maria Modesto Cravo, no Guarujá. De tão saudosa lembrança para mim, na Rua das Cravinas, 187, Jardim Primavera, não esqueço nunca. Nossa, Foi você aí ainda que eu lembra do entrei endereço, que beleza. lembro. Foi aí que eu entrei e conheci o meu mentor encarnado, né? Que hoje desencarnou há um ano e pouco atrás, Francisco Lobo, que foi a pessoa que me orientou e foi realmente um grande mentor para mim. Mas é claro que eu não imaginava nunca que fosse escrever nenhuma frase, quanto mais 91 livros, né? Pois é, eu nasci em Goiânia, que é uma cidade que fica a 220 quilômetros aqui de Brasília, onde eu estou, onde eu moro, né? E Sim, lá em Goiânia, eu frequentava a religião Umbanda, eu era um bandista. E foi lá sim, que me falaram que eu ia mudar permanentemente aqui para a cidade, né, Brasília, né? E a entidade lá me disse que eu só seria feliz aqui se eu procurasse, no linguajar deles, os homens de branco, né? Que é assim que eles se referem sim, a nós espíritas, né? Eu estou de sim, preto aqui, mas né, sabe o que é? Você está de preto sim, também? sim, Pois é, então, aí, um dos motivos de eu ter me tornado espírita foi isso. E o que mais me chamou a atenção foi essa coisa da promoção social espírita, né? Que é assim, uma coisa muito sim, bonita, que a gente sempre ouve falar e outras pessoas se referem a isso, né? De uma maneira, assim, maravilhosa. A gente vê aí o movimento Fraternidade Sem Fronteira, que faz um trabalho excelente, maravilhoso. E tem também um outro movimento da fraternidade, que até a gente fez uma live aí sobre a cidade da fraternidade que tem aqui em Goiás, que também é um trabalho assim, muito bom com crianças carentes e tal, sabe? sim. Então é isso. Mas assim, no seu caso, assim, você já passou por outras religiões, assim, você procurou, assim, antes de ser espírita? Não, eu era católico mesmo, né? De frequentar, de cantar no coral, isso na fase da infância. Depois eu me desagreguei, né? Eu não busquei mais religião, mas sempre, quando alguém falava em espiritismo, era algo que chamava muito a minha atenção. Parecia que tinha alguma coisa dentro de mim que ia despertar de uma hora para outra. E como acabou despertando, e só foi mesmo na idade adulta, que realmente por processos de perturbação espiritual, de complicações na vida, de sofrimentos realmente dolorosos, que a minha irmã mais velha me levou no Maria Modesto Cravo. E de lá, para mim, foi o início de uma verdadeira saga, né? Porque eu passei por muitos momentos em que eu pensei em abandonar, em sair, passei por muitas humilhações. Isso não é uma queixa, tá certo? Não é uma queixa que eu estou fazendo. Estou querendo dizer que foram situações que, graças a Deus, eu perseverei e eram apenas testes, eu vejo assim, situações de aprendizado, em que eu teria que adquirir um pouco mais de maturidade para lidar com essa luta. Eu passo por processos ainda hoje de muitos pesadelos, muita perseguição espiritual. A gente trabalha para uma literatura que não existia, né? Que é literatura para adolescentes. Então eu comecei a lançar livros para jovens. E tudo isso acaba, de certa forma, incomodando, né? Tanto encarnados e desencarnados que não querem que o processo se dê no campo do esclarecimento espiritual.
A Liliane Emanuele aqui, uma professora espírita, está falando que bom que isso veio à tona, Deus, pois sem isso nós não teríamos seus belíssimos livros. Olha só, hein? A leitora aí, a Eu que Liliane é uma agradeço. pessoa muito engajada no movimento espírita, viu? A professora espírita. Obrigado, Liliane. Olha, a grande notícia, você sabe que eu lancei o nosso lar para crianças, né? Que eu mostrei aqui. Mas eu vou te dar outra notícia, Liliane. Em 2 meses, 1 ou 2 meses, eu vou estar lançando o Nosso Lar em Poesia. Eu escrevi o Nosso Lar em Poesia para jovens. Ele tem o, Poxa, pre... Ele tem o prefácio do Divaldo Franco. E é todo ilustrado em mangá. Ficou um livro belíssimo, belíssimo. E em breve a gente vai estar lançando. E lançando também mais um livro infantil, que é o Menino Verde. Um livro infantil para trabalhar as diferenças. E a gente está aí, feliz. A pessoas como a Liliane, eu tenho recebido muito apoio, muito carinho. Isso só me conforta meu coração, me incentiva a prosseguir. Então a gente vai seguindo aí enquanto nos permitir, né? Enquanto Deus nos dá lucidez para ser útil. aqui entrou outra professora também, que é a Cláudia Leite, é uma amiga minha, assim, já de longas datas, tá? Ela está aqui participando conosco. Mas, Adeilson, um dia eu estava vendo uma palestra sua, eu achei muito interessante uma metáfora que você usou, e isso me fez pensar muito, viu? Aliás, até hoje eu estou pensando nisso. Você é o cara das metáforas. Assim, quando a gente muda, tipo assim, a gente se torna espírita, né? Ou seja, assim, vamos pegar o espiritismo que é a nossa religião, né? Mas isso se aplica a outras também. Quando você entra de verdade, assim, para valer mesmo, assim, de uma forma autêntica para a doutrina espírita, movimento espírita, doutrina espírita, assim, você deixa a coisa incorporar em você, assim, você é como se, a metáfora que você usou é a seguinte, é como se a gente exalasse um odor agradável, um odor assim que um cheiro bom, sabe, que atrai as pessoas. E que também o contrário pode acontecer quando, por exemplo, a gente fala que é de tal ou tal religião, mas na verdade não é, tá só querendo assim, querendo obter vantagens mundanas, essas coisas que a gente vê por aí acontecer, infelizmente, né? Então, Sim. assim, também é como se exalasse um cheiro, assim, um odor assim, que sai da gente, que faz a pessoa, às vezes, desconfiar ou se afastar, ou atrair aqueles que são iguais, né? Aquela coisa toda. Então, eu fiquei pensando muito mesmo nisso aí, assim, é, no meu caso, que odor que eu estou exalando, né? Assim, porque eu sou espírita, já tem mais de 27 anos, mas assim, será que eu realmente eu estou espírita? Ou simplesmente sentou no banquinho do eu sou e pronto, acabou, não faço mais nada. Não, agora o estar tem a questão do movimento, de você estar se reinventando, de você estar fazendo as coisas, assim. Então, eu fiquei pensando bastante nisso aí que você falou, sabe? Assim, você me fez refletir bastante com essa questão daquele odor da alma, né? Assim, que eu acho que foi mais ou menos essa metáfora que você usou. Bem, é importante que a gente entenda e que fique claro para nós que nós não estamos vivenciando e não vivenciaremos um processo de santidade. Né? Estar espírita, eu acredito que hoje eu já estou mais espírita, porque levou muitos anos. Eu entrei no espiritismo, mas levou muitos anos para o espiritismo começar a entrar em mim. E à medida que o tempo passa e a gente vai abandonando os nossos vícios, os vícios que a gente vai tentando esconder, se comprazendo ainda em viver esses vícios, o passo mais importante no espiritismo é se tornar cristão. Isso é o mais difícil. Porque muita gente diz assim, eu sou espírita, mas é preconceituoso, entendeu? Discrimina. Então, o espírita ele precisa se confundir com o cristão. Eu diria que o espiritismo é a ponte que você atravessa para viver a tua cristandade, mas de maneira autêntica. Ao mesmo tempo que eu tenho processos conflituosos e dores, eu agradeço a Deus por ter enfrentado os desafios que eu venho enfrentando e ter conseguido, em alguns casos, vencer. Alguns não, mas outros eu venho vencendo. O que eu percebo de mais importante nos dias de hoje, na prática espírita, que pode nos trazer a possibilidade de dizer, de nos tornarmos cristãos, né? Porque ser cristão, viver aquele momento de Paulo, hoje é o Cristo que vive em mim. Então é um estado de consciência que eu ainda não tenho.
Eu ainda não tenho. Eu estou ensaiando entre um flash de luz e a lama que me caracteriza ainda. Mas é do processo natural do nosso desenvolvimento. Mas eu estou muito feliz em observar a realidade da sociedade hoje, quando Deus me trouxe o desafio ou a prova assim mais forte da minha vida. E foi o dia que meu filho me falou que ele não era um filho, que ele era uma filha, e que eu olhei para o meu filho e disse assim, mas o que é que isso muda no amor que eu tenho por você? Então eu aliei, naquele dia, eu aliei o meu discurso à minha fala. Meu discurso à minha ação, perdão. Então eu aproximei o que eu faço do que eu falo. E como Jesus diz para a gente que nós devemos dizer sim, sim, não, não, então, no posicionamento como pai hoje, eu digo sim, ou digo não, com muita convicção, com muita segurança. E isso vem transmitindo para as pessoas algo que é importante, que é a credibilidade. Mas é evidente que existem outros fatores na vida em que eu ainda sou uma criatura falha. Então nós estamos caminhando, avançando, tomando posse do conhecimento espírita, porque o conhecimento espírita, os esclarecimentos que a doutrina espírita traz, nos capacita, nos habilita a nos tornarmos cristãos em mais breve tempo. E é o que eu estou tentando fazer. Espírita, eu não fui durante muito tempo. Eu entrava no espiritismo, mas o espiritismo não entrava em mim. De repente, o espiritismo começou a iluminar as minhas trevas interiores. E como precisa de muita luz para iluminar minhas trevas, eu estou no processo ainda de autoiluminação. Eu não sei se dará nessa encarnação ou em outras oportunidades. Mas a meta é ser cristão. Isso me lembra muito uma fala de Emmanuel, quando ele diz que nós temos que buscar, nós, né, homens, pessoas encarnadas, a humanidade. Porque uma vez realmente nos tornamos humanos, como devemos ser mesmo, assim a gente vai conseguir, depois da humanidade, a espiritualidade. Aí sim. Perfeito. Isso aí é o que vem muito ao encontro mesmo do que a gente vive, né, no Espiritismo, né? Nós costumamos a dizer que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, né, aquele cristianismo primitivo lá da época de Simão Pedro, da Casa do Caminho e tal. Mas, assim, eu vejo que no movimento espírita ainda temos irmãos que não conseguem entender a dimensão disso. Não conseguem entender que o Evangelho segundo o Espiritismo não é apenas um livro de papel ou de bits e bytes aí no PDF, que simplesmente faz-se aquela leitura mecânica, tem aquela coisa na ponta da língua, sabe que tal passagem está no capítulo tal, item tal, não sei o quê, aquela coisa assim bem automatizada mesmo, quase que robótica, mas a sua prática fica, né? Eu estava acompanhando você no Spiritcast, que aliás, ó, pessoal do Spiritcast, ó, maravilha, amo aqueles garotos. Você disse que quando a gente vai para o centro espírita, não tem um cabidezinho lá fora para você deixar, por exemplo, a juventude, ou deixar... Não, peraí, gente. O contrário também acontece, né? Quando sai do centro espírita, tem um cabide lá dentro, aí eu pego assim, a minha vestimenta de espírita e deixo lá e pronto. Aí eu vou ser um animal lá fora do centro espírita? Não pode ser assim. Eu acho que, poxa, se a gente se propõe a seguir uma religião assim que eu acho que deve ter dado um trabalho danado para ser construída, né? É um projeto de Jesus, quando ele falou lá, né? Se tendes fé em mim, eu rogarei ao Pai para que venha o Consolador prometido e para que permaneça com vocês, né? Tal. Naquela época já era um projeto de Jesus, o Espiritismo. Sim. Então, assim, algo assim que eu acho que foi muito bem elaborado, pensado, espíritos de escola, espíritos tão evoluídos, assim como São Luís, Swedenborg, Santo Agostinho. Poxa, você pensar a biografia dessas pessoas aí, aqui na Terra já é uma coisa assim louca, agora imagina no mundo espiritual. Aí eles vieram, estruturaram para a gente chegar e apenas vir aquela coisa, né, que eu sou espírita, tal. Aí quando encontra lá na fila do banco com outro, oi fulano, você foi na igreja? Ué, mas peraí, como assim? Que igreja? Não, eu sou espírita, sabe? Não tem essa coisa.
Então, assim, eu vejo que falta um pouco. E outra, eu estou falando de consciência tranquila, porque eu não sou, assim, aquela angelitude de pessoa, não. Eu não sou. Eu tento ser diferente. Assim como, sei lá, eu vejo alguns outros aí. Mas é porque a gente vê coisas que é complicado, sabe? Desculpa o desabafo aí. De forma alguma. A gente entende, né? Nós somos seres humanos. Presunçoso é aquele que se acha diferente por dizer que é espírita. O que vai nos definir e nos diferenciar. Alziro Zaru tinha uma frase que dizia assim: todos nós somos iguais perante Deus, a diferença está no trabalho. E é verdade. É o que a gente busca, né? O que a gente se afiniza, o que a gente faz para construir um mundo melhor. E se a gente tem Jesus como nosso modelo e guia, e na questão 625 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade deixa clara, né? Quando Kardec indaga, eles respondem. Kardec pergunta qual é o melhor modelo, qual que deve servir de guia para nós. E a resposta tem duas palavrinhas: vede Jesus. E a gente tem que seguir lutando contra aquilo que ainda nos infelicita. Porque a luta não é com ninguém da casa espírita, nem com ninguém dentro de casa. A luta é dentro de nós, né? A arena é na nossa alma. E é ali que está sendo instituído a grande batalha. Mas é aquilo que eu te disse no começo. A questão é que a credibilidade ou o odor da alma, a vibração energética da criatura, ela te passa bem-estar ou não passa bem-estar. Nós temos todos um RG para o mundo espiritual, que é a vibração característica de cada um. Nós temos o nosso registro geral aqui de identidade para sabermos quem somos. O meu é 12.121.739. Se puxar a ficha, todo mundo vai saber quem é. No mundo espiritual, a minha vibração ela é ímpar também. E é claro que os espíritos desencarnados, eles me identificam. Se eu sou uma pessoa extremamente sensualista, eu carrego uma vibração característica. Então, espíritos com a mesma vibração e sintonia se aproximam de mim. Então, não adianta eu ter um discurso na casa espírita moralista, se dentro da minha casa os meus filhos têm medo de mim. Se eu chego em casa, todo mundo se esconde, para de falar e faz silêncio. Então, é o processo realmente de grande ainda hipocrisia que perdura na conduta das pessoas, e cada um tem que ser respeitado, não importa quem seja, tem que ser respeitado, e cada um está procurando o próprio despertar, o próprio caminhar. Eu, como dizia o Chico, ele dizia: a mim eu dou o direito, aos outros eu dou o direito de eles serem aquilo que eles quiserem, a mim eu dou o direito de ser, procurar ser sempre o melhor, né? A buscar crescer, a buscar evoluir. E é o que a gente tem que fazer. Não, perfeito, exatamente. Agora, uma das coisas que me atrai, e depois eu queria até dizer que você dissesse também, por favor, uma das coisas que mais me atrai também no Espiritismo é a diversidade. Assim, eu percebo que atualmente a gente tem encontrado uma certa diversidade, né, o que não encontrava tanto antes. Assim, né? Eu frequento uma casa espírita que tem assim, muitas pessoas assim, né, com identidade de gênero diferente e tal, e são bem aceitos, né, tal. Assim, claro que depois que a gente conversa assim, no particular, eles contam algumas coisas que acontecem assim, meio assim, coisas assim meio, sei lá, chatinhas, vamos dizer assim. Mas não é algo tão preocupante igual a gente vê na sociedade, né? Infelizmente, que ainda acontece com preconceito, a LGBTfobia, aquela coisa toda. E uma vez, isso é até orientação da própria Federação Espírita Brasileira. Uma vez eu estava participando de um seminário sobre sexualidade, foi aconteceu num carnaval desses aí, acho que foi 2014, por aí. E a dirigente lá que estava comandando os trabalhos, ela foi e falou que o centro espírita, né, ele não deve ser um centro de exclusão. Estava dando essa orientação, né? E assim falava, né, que se pais do mesmo gênero, né, levam um filho ou a filha para ser evangelizado,
este não pode ser tratado de maneira diferente, porque fica aquela discriminação, ou é positiva ou é negativa. A discriminação positiva é aquela assim, que ele é filho de pais homossexuais, então ele pode fazer tudo, ele é um cristalzinho, não pode mexer com ele. Não, você vai tratar ele igual. Se ele fez a coisa errada, tem que chamar atenção. Se ele falar alguma coisa errada, você corrige, tal, tudo na sua proporção, claro, né? E também a discriminação negativa é aquela assim, que não vou dar aula não, porque não sei o quê, uma criança impura, tal, que às vezes a gente ouve isso aí, mas é uma coisa absurda. Mas essa orientação foi interessante mesmo, assim, eu espero que realmente isso tenha reverberado. Assim, eu não tenho andado tanto assim por casas espíritas, né? Tudo bem que a gente está na pandemia, né? Você vai pensar aí, mas assim, antes de a gente entrar nesse período, né, de quarentena, eu não tinha andado tanto assim, fazer palestras mais na casa espírita mesmo, assim. Então eu percebi isso aí. Com essa orientação aí, que foi um curso que eu fiz, né, que foi um seminário isolado, eu achei muito interessante, sabe, que você falou, né, da sua filha, né, e acho que é uma experiência muito legal você ter, né, uma filha assim, trans. Eu acho que enriquece bastante, né, essa diversidade. Deus não me deu essa filha para que eu escondesse ela do mundo, né? Ele me deu essa gestação para que eu também me tornasse uma pessoa melhor. E eu tenho tentado aproveitar a lição que a minha filha me trouxe para poder crescer. Então, o meu papel como educador, além de fazer o trabalho que eu faço, na doutrina, como escritor e tal, é dar o exemplo. E o exemplo é da aceitação, da compreensão, da amorosidade. Não poderia ser diferente. Nós temos casas que já aconteceram alguns progressos. Tímidos, mas aconteceram. Mas nós não podemos olhar para as pessoas pela cor nem pela condição sexual. Nós temos que olhar para os seres humanos. Se for um casal homoafetivo, é um casal de seres humanos. São duas pessoas que se amam. Ponto. E é esse olhar que a gente tem que ter na compreensão de que nós estamos num processo evolutivo em que o meu filho, a minha filha está trans nessa encarnação. Eu estou heterossexual. Eu não sou. Aquele garoto é gay. Não, ele não é gay, ele está gay. Então, cada qual vivendo a sua experiência evolutiva consoante as próprias necessidades, vivencia a sua experiência e deve procurar crescer com ela. E nós, que nos dizemos espíritas, que nos dizemos reencarnacionistas, não deveríamos ter preconceito. Mas não é o que acontece. Eu conheço casas espíritas em que a dirigente tinha uma filha trans, como eu, e rejeitou a filha. E quando eu fiz a palestra lá, depois me perseguiu também. Então eu percebi que a casa está precisando de tratamento. O corpo diretivo da casa, né? Está precisando de Allan Kardec, está precisando estudar, ter o Evangelho. Porque onde existe discriminação, não existe uma palavra cristã de acolhimento. E não é uma crítica direcionada. Eu falo isso com muita serenidade, muita tranquilidade. Nós nos dizemos cristãos, dizemos professar uma doutrina que é o cristianismo redivivo. Como é que alguém pode rejeitar o outro ou perseguir um palestrante porque ele tem uma experiência nesse campo? Enfim, a gente percebe que existem muitas casas com progressos tímidos. Por que o progresso é tímido? Porque o ser humano, de uma maneira geral, tem dificuldade de lidar com assuntos voltados para a sexualidade, para a sua própria sexualidade. E quanto mais, quando isso acontece dentro de casa. Então, o número de garotos e garotas trans que tentam se suicidar é muito alto, porque não querem revelar para os pais que vivem esse processo de disforia, esse sofrimento nas suas almas. O número de garotos gays que tentam se suicidar também é alto. E aí a gente se pergunta, mas nós não somos cristãos? Por que a gente não aceita? Por que a gente não compreende? Por que a gente não olha para o espírito? Então, é um processo muito particular de cada um. Quando o meu filho me disse que era filha,
eu já vinha num processo de trabalhar isso com muitos jovens gays e lésbicas que me procuravam, por causa dessa fala que eu sempre tive, de acolhimento. Já tinha escrito livros infantis que falavam da diversidade das famílias. É claro que, quando eu levei o impacto da notícia dentro da minha casa, eu fiquei impactado, não poderia ser diferente, mas graças a Deus a gente aliou o discurso à ação e tudo serviu de aprendizado. 6 meses antes eu tinha lido o livro Transsexualidade sob a ótica do espírito imortal. Imagina que eu já não estava fazendo um cursinho. Claro que estava. Talvez tenha sido um benefício que os espíritos me concederam por eu ter acolhido outro jovem. Vamos preparar ele melhor, vamos fazer com que ele leia esse livro, vamos inspirar ele. Então eles foram me fortalecendo. Então a minha fala, no meio espírita, ela não, nesse particular, ela não tem meio termo. E nem vai ter nunca. Se você é cristão, você tem que aceitar as pessoas como elas são. Se você não aceita, você não é cristão. Você está de fachada. Se você exige que a pessoa seja hétero para aceitá-la como seu semelhante, você está precisando de tratamento. Procura um psiquiatra, procura um psicólogo. Porque nós temos que olhar para o espírito, principalmente quem se diz espírito. Mas não é ainda o que acontece em grandes instituições no Brasil, que deveriam dar exemplo de cristandade e de acolhimento. Mas é um processo contínuo de aprendizado em que todos nós somos convidados a aprender. Pois é, só lembrando que na codificação do básico do Espiritismo, no Livro dos Espíritos fala que o Espírito não tem gênero. Não tem gênero. E mais tarde, quando você vai ler o Céu e o Inferno, tinha um senhor Sanson, se não me engano, ele era membro da Sociedade Espírita Parisiense, ele desencarnou e eles fizeram um contato com ele, né? E ele, espírita, ele se manifestou, eles perguntando, né, como é que era o corpo dele. Ele foi e falou que, assim, entre as pernas não tinha nada. Por quê? Porque não tem necessidade de ter. A pergunta 200 do Livro dos Espíritos. Isso, exato, pois é. Perguntas imortais. Exatamente, pois é. É que aparece tanto no Livro dos Espíritos quanto no Céu e no Inferno também essa questão. Então, assim, os espíritos têm uma tendência masculina e uma tendência feminina, mas, assim, não tem espírito nenhum que é 100% masculino e outro que é 100% feminino, não. Assim, tem uma gradação, assim, entre uma coisa e outra. E isso não tem problema nenhum, isso é perfeitamente aceitável. Se a pessoa é uma mulher que nasceu no corpo de um homem, isso tem um motivo e não nos cabe julgar por que isso aconteceu. Simplesmente aconteceu. Agora, o interessante é que hoje em dia as pessoas têm, graças a Deus, a liberdade de poder transitar de um gênero para o outro, né? Claro que passa por um incômodo, né? Que a cirurgia de redesignação, não adianta de falar que isso é uma coisa tranquila, calma, não, uma cirurgia. Toda cirurgia é invasiva. Tem o pós-operatório, tem que ficar, né, aquela coisa toda. Agora é bom a gente destacar que essa cirurgia ela só é feita após um longo período de acompanhamento por psiquiatras, por psicólogos, e não são todas as pessoas trans que fazem a cirurgia, né, de mudança de sexo. Mas é realmente delicado, como você está colocando muito bem. Não, bem lembrado disso. Tem todo um protocolo, né, da equipe de saúde que envolve médicos, psicólogos e outros, né, enfermeiros profissionais que acompanham. E, assim, são vários anos, né, assim, até onde eu já li sobre isso, né. Eu tenho uma grande amiga que era um amigo. E era uma pessoa muito influente num grupo espírita que eu fiz o ESD. E recentemente ela mudou de nome tal. E assim, eu tenho acompanhado o dia a dia dela, assim, e realmente não está sendo, assim, nesse sentido que eu estou falando para você, não está sendo fácil, porque ela está se recuperando, aquela coisa toda. Tem um apoio de parte da família, né? Outra parte não gostou, não apoia, né? Mas fazer o quê? Infelizmente, né, a gente, né, tem que orar por essas pessoas, né, que ainda tem essa coisa. Mas, assim, o que eu estava dizendo é que essas questões, assim, exteriores
não tem grande interesse. Você falou lá no Spiritcast que eu achei muito legal. A gente ama a genitália dos nossos filhos? Não. A gente ama nossos filhos por inteiro. Então, não interessa, sabe? Se é, se é um menino que nasceu, sabe? Então, também a questão racial. Você falou que o espiritismo, quando ele deixa de falar essa questão racial, ele também deixa um pouco de ser espiritismo. Porque a gente não pode apoiar o racismo, jamais. Eu até me lembro de um fato aí que, infelizmente, a gente ainda sofre com ele, nós, assim, espíritas, que é a Revista Espírita de 1862, que tem um artigo lá chamado A Perfectibilidade da Raça Negra. Né? Na época de Kardec, esse era o termo, raça negra. Hoje a gente sabe que existe a raça humana. Sim. Pronto, acabou. Mas na época de Kardec, a coisa era diferente. Agora, quem lê aquele artigo de uma forma incauta, vai sair por aí falando groselha de que Allan Kardec era racista. Não é. Se pegar aquele artigo e ler com calma, com detalhe, vai ver que ele faz uma citação, entre aspas, de uma pessoa que tem uma fala racista. Mas essas palavras não são de Allan Kardec. Eu li com cuidado, eu cheguei a imprimir para ler no papel para ver se de repente, lendo na tela, a gente fica cansado e começa a entender coisa errada, mas não. A gente sabe que o Espiritismo diz claramente, claro e abertamente isso aí, espírito não tem essa coisa, não tem raça. Espírito é espírito. Isso é relativo ao corpo físico, isso Allan Kardec já diz, é corpo físico. Aqueles que nascem em lugares onde tem muito sol, onde as condições de vida são assim, eles criam mais melanina. Para quê? Para defender mesmo o corpo, para se adaptar. O cabelo fica assim, armado assim, que é justamente para proteger o crânio, né? Os lábios, aquela coisa toda. Aqueles que nascem em lugares frios, a tendência é ter um cabelo mais liso, para cobrir o corpo, para aquecer. Né? Dentre outras, né, coisas. E assim a gente vai vendo. Tem lugares que as pessoas nascem com a estatura mais baixa, que é justamente para se adaptar àquele meio. Já em outros lugares, as pessoas precisam ser mais altas, que é justamente para se alimentar. Isso aí é o quê? São estratagemas do nosso avatar aqui físico, que é para o homem se perpetuar, né, de acordo com as condições, a adaptabilidade, né, que a gente vê com o Charles Darwin, né, essas coisas. Assim acontece com toda a natureza, tal. Então não esses estratagemas da natureza que é para o homem se perpetuar e sobreviver, não pode ser usado de uma maneira social para discriminar. Dizer que toda pessoa que tem essa característica física não presta. Pode prender. Está errado. Não é assim. Não é. Eu fico vendo quantas pessoas ilustres, né, às vezes não conseguiram chegar na sua plenitude porque nasceram numa sociedade racista e morreram ou foram silenciadas à força, né? Só que houve aqueles que conseguiram lutar contra isso, né? E aí a gente tem, graças a Deus, pastor Martin Luther King, a gente tem Mahatma Gandhi, Stephen Biko, Nelson Mandela, e assim tantos outros, né? E isso que eu estou falando também aplica-se às mulheres também, né? Simplesmente tem-se o macho e tem a fêmea, de onde vai nascer, né? Vai nascer uma cria, né? Estou falando assim, não necessariamente o homem, tal. Agora, para que usar essas questões para discriminar, achar que é inferior? Não, são competências diferentes. O homem tem uma competência, assim, sei lá, e tem que desenvolver as competências assim, afetas à feminilidade. Assim como a mulher, ela tem suas competências, ela tem que desenvolver também as competências afetas à masculinidade. E assim vai crescendo. E no livro do Espírito está dizendo, aquele que anima o corpo de um homem hoje, amanhã pode animar o corpo de uma mulher, né? Eu estava estou fazendo virtualmente um estudo sobre mediunidade e caiu para nós esse tema sobre gênero, né? Assim, né? Então, tem espíritos que eles se manifestam em corpo de mulher, espíritos assim masculinos se manifestam em médiums, mulheres. Eles ficam revoltados porque eles estão no corpo feminino.
espírito desencarnado está lá, sei lá onde, ele se manifesta porque ele precisa falar, ele fica possesso de raiva. Mas por quê? Não sei o que, começa a reclamar. Eu falei, gente, mas que absurdo. Quer dizer, para nós é absurdo, né? Mas cada um está no seu momento evolutivo, né? Tal. A gente tem que ter essa empatia também, né? Mas a gente não pode deixar de esclarecer, né? Usar isso como banquinho para você ficar quieto e não fazer nada. Não, a gente tem que dar um esclarecimento. Por isso que está aí você, né? Com 91 livros, palestras, ainda bem, né? É uma oportunidade de trabalho, né, que a gente tem e nós devemos aproveitar. Mas a gente tem que aproveitar não para autopromoção, né? É para procurar levar o bem para as pessoas. Levar o bem. E às vezes se confunde muito no trabalho a visão que a vaidade acaba ofuscando a nossa compreensão, em que as pessoas se acham maiores do que a tarefa, ou maiores do que a mensagem que o Espiritismo tem para dar. É muito cômodo alguém olhar assim e dizer, nossa, mas publicou 91 livros. Aí eu poderia dizer assim, olha, todo mundo quer a cachaça que eu bebo, mas ninguém quer o estômago que eu levo. Porque para publicar 91 livros, eu não escrevi 91 livros assim da noite para o dia, ou as coisas foram fáceis. Existiram lutas pessoais, lutas minhas como ser humano imperfeito, com muitas limitações, e a gente tem que evidenciar a mensagem do Espiritismo. Colocar sempre no foco e a gente está trazendo a mensagem. Quando eu faço a adaptação do livro Paulo e Estevão para jovens, como eu fiz em 2013, que eu lancei pela Federação Espírita Brasileira e pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a minha preocupação era aproximar o livro original do adolescente. Quando eu lancei agora o Nosso Lar para Crianças, a ideia também foi aproximar essa obra clássica do meio espírita para o adolescente. Quando eu escrevi o projeto Jesus e as Crianças, que foram 28 histórias infantis, uma para cada capítulo do Evangelho, a minha ideia, já que o Espiritismo me faz tão bem, é ajudar os pais a fazerem uma reunião, promoverem uma reunião de Evangelho no lar, que não seja chata para os filhos, que não incomode, que não seja amassante. Qual é a criança que suporta ouvir a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, na sua obra original? Não tem sentido, ela não vai entender nada. E tem pai que ainda pergunta, o que você entendeu? Quer dizer, falta habilidade, falta percepção. E aí o que eu tenho tentado fazer com o meu trabalho é justamente trazer o conhecimento espírita, aquilo que faz bem para mim e para as pessoas, para esse público infantil e juvenil. Esse é o mérito que eu vejo no meu trabalho. Fora isso, realmente a gente tem que carregar a mensagem espírita se nós procurarmos ser honestos, o mínimo possível, e o mundo de dores que a gente vive, de tanta escuridão, de tantas trevas, onde você acende um palito de fósforo, muita gente já se aproxima para se beneficiar daquele facho de luz tão singelo. A doutrina espírita é a candeia luminosa que pode ser colocada sobre o alqueire. Então, se nós colocarmos a candeia e não o nosso personalismo, nós teremos possibilidade de ser colaboradores dos espíritos, auxiliares, entendendo que a mensagem vem dos espíritos e vem de Deus, né? E que nós temos que procurar contribuir sem compuscar, sem colocar nenhuma opinião pessoal naquilo que a gente está passando. Porque a doutrina espírita é uma fonte de água que jorra da dimensão espiritual. As pessoas podem beber aquela água que sacia a sede do espírito, experimentarem paz, harmonia, terem uma vida mais feliz. Eu estou enchendo o cantil e dando para as pessoas. Esse é o meu trabalho. Pegar a moringa, encher de água fresca e dar para a criança que me lê, para o professor que me lê, para o adolescente que me lê, dentro e fora do Brasil, para o papai e para a mamãe que me ouve e que me lê. Só estou entregando a moringa de água fresca. A água não é minha.
Exatamente. E essa água a gente sabe que ela realmente mata a sede, né? Mas assim, ela tem que ser, tá sempre se renovando, né? Não é só beber dela uma vez só e pronto, acabou. Não, essa água aí, ela realmente, ela, né, tem que sempre estar buscando, né? Assim como o pão, né? O pão que mata a fome espiritual também, a gente sempre tem que estar buscando. Uma das coisas que normalmente acontece com algumas pessoas quando estão, às vezes, começando a realizar um trabalho bom, assim, é achar que está sendo bom demais. Então, às vezes, qualquer coisa sente aquele melindre, né? A gente sabe que é um processo que está acontecendo aí, obsessão por fascinação. Então, é uma das coisas que a pessoa tem que cuidar. Estive conversando ontem com o Alan, ele estava até aqui agora, do Fraternidade e Esperança, falando sobre Chico Xavier, que ontem fez 18 anos de desencarne, né, do Chico Xavier, nosso querido Chico. E uma das coisas que a gente falava era isso, ele não tem, assim, na sua biografia nada que desabone a ele, né? A gente pesquisando, lendo a fundo, né? Eu tive a oportunidade de ler uma biografia escrita por um jornalista chamado Marcel Souto Maior, e é uma biografia muito completa, assim, que mostra o lado humano mesmo do Chico, né? Não só, assim, Chico, a entidade espírita, né? Como às vezes a gente vê pregando por aí. E a gente percebe que ele era uma pessoa muito bem-humorada, muito bem-humorada. Ele era humano também, mas ele era uma pessoa realmente assim, fora da caixinha mesmo. E nessa parte. E ele fazia. Assim, ele tinha assistência do Emmanuel, né, de outros espíritos, mas ele também tinha seus méritos, claro. Então, uma das coisas que ele sempre buscava fazer era não se deixar fascinar. Então, tanto é que tem uma frase dele que é muito célebre, né, de tão simples que ela é, né, chega a ser engraçada. Quando falaram para ele se ele estava preparando alguém para ser substituto dele, né? Porque, afinal de contas, um dia ele ia morrer, assim falava a pessoa, viu? Você vai morrer, e quem é que vai ficar no seu lugar? O Chico falou assim, não, meu filho, não preocupe com isso não, aqui, ó, se a gente arranca um capim aqui, logo ali nasce outro. Então, quer dizer, ele se comparava a um capim, né? E não raro a gente vê ele fazendo brincadeiras com o próprio nome e falando que era Cisco Xavier, né? Então, assim, é uma das formas, né, que a pessoa se previne, né, contra essa coisa da vaidade, né, tal, porque é daí que abre portas para obsessão, para fascinação, né, e aí a gente vê surgindo geralmente outras iniciativas aí que é complicado, né, assim. Então, assim, quando eu falei dos seus livros, é nesse sentido, porque a espiritualidade vê em você uma pessoa que realmente, assim, tem um terreno profícuo, né, que pode, né, que nasce coisas, né, tá aí, né, as obras, né? Assim como foi Chico Xavier, né? E assim como deve ser cada um de nós, né? Desenvolver as suas competências, né? Não enterrar os seus Perfeitamente. talentos, né? Não enterrar os Perfeitamente. seus talentos, né? E procurar multiplicá-los, né? Assim, acho bom uma pessoa que você tem essa habilidade na escrita, assim, e poder realmente fazer esses talentos se multiplicarem e tá aí, né? É por isso que a juventude toda é louca com você, né? A gente tem pessoas jovens aí que a gente fala Deilson Salles, chega a dar uns gritinhos assim, acho legal mesmo, assim. Igual a menina lá do Spirit Cast, né? Eu até estive conversando com ela, né? A- meu Deus, gente, escapou o nome. A Isa. Isso, a Isa Talasoft. É, isso. Aí, pois e assim tem outras pessoas também, né, que vieram falar comigo no privado e falaram assim, nossa, você vai falar com o Adeilson Salles, ai que coisa boa, né? E começava a ter seus elogios, eu falei, não, Adeilson é maravilha, né, pois é. Então é nesse sentido que eu estava assim falando dos seus livros. Eu te entendo, meu querido, perfeitamente. Eu disse para você no começo que eu tinha um mentor encarnado aqui, que todas as vezes que eu lembro dele, eu sempre me emociono. Hum, E foi ele que me ensinou quando eu não escrevia nada, nem sabia que ia acontecer nada disso na minha vida, né? Ele dizia para mim, Adeilson, na doutrina espírita, o trabalho é sempre de Jesus. Então, isso não é pieguismo. Falar isso não é pieguismo. Não fui eu que preguei o Evangelho, né? O Evangelho é uma mina de ouro, em que nós entramos, cada um de nós entra lá dentro e cava e tira uma joia e traz para o lado de fora.
por ajuda dos amigos espirituais, que depositaram confiança em mim, eu tenho conseguido tirar algumas joias, mas que não me pertencem. Eu apenas estou traduzindo. Eu escrevo coisas fora do meio espírita, porque eu sou escritor também, né? Mas no tocante ao trabalho da casa espírita, da causa espírita, é como esse meu amigo me diz, o trabalho é realmente de Jesus. E isso não é pieguismo, não é humildade falsa, não. É ter consciência, mas eu só consegui desenvolver essa consciência com o passar dos anos, porque nós somos criaturas muito vaidosas. E agora, depois de 91 livros, livros traduzidos para o inglês, adotados em escola, e esse carinho que eu venho recebendo, eu estou até preocupado, porque eu ando recebendo muito carinho, estou achando que eu vou desencarnar em breve. Recebendo tanto carinho dos jovens, das pessoas, faz com que é verdade, a responsabilidade seja maior, né? Maior. Eu tenho que ser mais cuidadoso, porque é interessante uma coisa que eu vou te confessar aqui. Eu continuo tendo pesadelos, eu continuo sendo perseguido espiritualmente. Eu não vejo isso como um problema para mim, porque sempre aconteceu. Mas eu vejo que é um sinal claro que eu tenho que continuar na mesma linha, né? Fazendo trabalho nessa mesma direção. Um dia isso vai acabar. Tem noite que eu tenho perseguições terríveis, que eu acordo de madrugada, quando eu não fico preso assim no meio de entidades, eu acordo e não tenho nem vontade de voltar a dormir. Mas não é por medo. Não é por medo. É porque são sensações realmente pavorosas que eu vivencio e que me trazem essa reflexão. Eu vou esperar um pouco para dormir de novo, para passar. Então eu já me acostumei com isso. Tem sempre, não é só alegrias, né? Tem o ônus da tarefa. Foi a brincadeira que eu fiz. Todo mundo quer a cachaça que eu bebo, mas ninguém quer os tomos que eu levo. Porque é uma realidade. É uma realidade. Cada um calça o seu sapato, né? E sabe do calo que tem no pé. Eu tenho sido muito... Quando o Divaldo fez o prefácio desse livro que eu vou lançar agora pela Federação do Rio Grande do Sul, Nosso Lar para Jovens, Nosso Lar em Poesia, eu escrevi o livro Nosso Lar em Poesia, né? Ele fez o prefácio, eu quando via o Divaldo falar, lá no comecinho, ele falava e eu chorava, né? Era uma coisa arrebatadora para mim. Então, ter esse reconhecimento da parte dele, esse endosso daquele que para mim, depois do Chico, né, é a grande referência do meio espírita. Tudo que Divaldo falar agora, seja o que for que ele fale, a gente tem que considerar a idade que ele tem que considerar o grande edifício que ele ergueu, uma grande referência para nós, né? Nós deveríamos nos ater mais na obra do que nesse momento em que a vida dele entra em declínio, a vida física. Nós devemos respeitar, eu respeito e reverencio Divaldo Franco como foi um pai para mim, muitas vezes que eu precisei, falei com ele, escrevi, ele me respondia na hora. E isso agora também, nesse momento da minha vida, pede que eu tenha mais responsabilidade. A minha consciência não fica em paz. Se eu já fui convidado várias vezes para sair do meio espírita, para publicar obras, para ganhar dinheiro fora. 2 vezes eu pensei até em sair, mas quando eu ia sair, eu me dei conta, mas meu Deus, e os jovens, né? Como é que eu vou deixar isso para trás? Eu não posso fazer isso. Então eu só agradeço a Deus, saiba que é uma honra estar aqui falando com você, é uma oportunidade de me dirigir ao teu coração e das pessoas que cercam a tua vida. E pode contar comigo sempre que precisar. Se a agenda sempre que permitir, eu atendo com o maior prazer. Claro. Você falou do Divaldo aí, Adelson. A primeira pessoa que eu ouvi se posicionar com carinho, respeito e dignidade às pessoas portadoras do vírus da AIDS ou com a doença AIDS foi o Divaldo. Eu lembro que eu consegui uma fita cassete. Acho que muita gente aí não sabe o que é fita cassete, não, mas depois a gente explica para eles.
Eu consegui uma fita cassete, tinha uma palestra do Divaldo Franco e ele fez a palestra sobre família, aquela coisa toda, aí começaram as perguntas. Aí, claro, vieram falar sobre AIDS. Aí, na época, lá no início dos anos 90 ainda, acho que era 90 por aí, o pessoal falava que era peste gay. Eu sei. Aí o Divaldo Franco, ele respondeu falando assim, nossa, nós amamos tanto os nossos cachorrinhos, os nossos gatinhos, a gente ama tanto os bichos da natureza, por que, que a gente não consegue amar nosso irmão que está com uma doença? Sabe assim, ó, pum, arrebentou. Aí a partir daquele dia, assim, eu conhecia pouco do Divaldo, né? Aí eu passei a ser um seguidor, assim, sabe? Então, assim, o Divaldo Franco, ele tem realmente uma importância muito grande, assim, no movimento espírita, muito mesmo, assim. Sim. Eu o respeito bastante mesmo, assim, sabe? Respeito mesmo. Mas, Adeilson, estamos já caminhando para finalizar a nossa live. E eu queria que você falasse rapidinho aqui, porque parece que tem uma pessoa que é a Morgana, ela perguntou como é que faz para comprar seus livros. Então eu te pergunto, como é que a gente consegue encontrar, tem algum site, algum lugar que a gente encontra a sua bibliografia disponível? Tem. Você pode... a Carla Rossana perguntou o nome dos livros que eu falei a respeito do Evangelho. É a coleção Jesus e as Crianças. Tem os 28 capítulos do Evangelho com 28 histórias infantis. Você pode encontrar na Candeia, que tem o meu acervo de livros lá, www.candeia.com/Adeilson Salles. candeia.com/Adeilson Salles. E no site da FEB você encontra o lançamento, né, o Nosso Lar, que já está à venda e chegando nas federativas, mas você vai encontrar as obras das várias editoras concentradas num único local, na candeia.com/Adeilson Salles. candeia.com/Adeilson Salles. Ótimo, beleza. Tá certo. Eu queria só dar um recadinho, é o seguinte, que sexta-feira agora a gente vai fazer uma live com a Ana Talavera, que é do Spirit Talks. É uma pessoa também assim muito influente e ela tem um trabalho muito interessante, né, com relação ao feminismo, empoderamento feminino, e ela é espírita e assim, eu perguntei para ela qual tema que ela gostaria de falar, ela falou assim, Allan Kardec. Ela nem, tipo assim, arrodeou, Allan Kardec, pronto. Então, assim, vai ter essa live e tal. Você quer deixar algum recado para nós? Quer falar alguma coisa, Deus? Quer, assim, divulgar algo, né? Você já falou dos seus livros. Você quer divulgar alguma coisa? Não, eu quero deixar só uma mensagem. Quem quiser me acompanhar no Instagram, né, Adeilson Salles Escritor, eu tenho um blog. Eu agora acelerei no blog e estou produzindo muita coisa todo dia. Então, o meu blog é adeilsonsallesescritor.blogspot.com. Visitem o blog, leiam os textos, muito interessantes. As pessoas estão gostando. adeilsonsallesescritor.blogspot.com. Eu quero só deixar uma mensagem de perseverança, de esperança para as pessoas. Não desanimem. Esse não é o momento de desanimar. É o momento de erguer a cabeça, de acerenar o coração e de entender que nós estamos passando por uma prova planetária, mas com aprendizados individuais. Tem gente que continua dormindo. Não seja você aquele que permanece mergulhado em sono profundo. Desperte, venha para a vida, porque você merece ser feliz. Nós vamos construir um mundo novo, todos juntos. Certo. O Instagram já começou aqui a contagem regressiva. Obrigado. Adeilson, eu quero te falar do fundo do meu coração. Quero te agradecer por você ter aceitado essa live, né, participar conosco aqui. Eu sei que você é uma pessoa que é muito requisitada, né? Você está sempre se movimentando aí, participando, né, de eventos, tal, lives. Muito obrigado mesmo, viu? Assim, eu não tenho, assim, não tenho tantas palavras para demonstrar a minha gratidão. E também a minha gratidão pela sua obra, pelo que você escreveu, a sua disposição de você doar o seu tempo. Que se tem uma coisa que é nossa realmente nessa vida, nessa existência, é o tempo. E você doa o seu tempo para melhorar a vida das pessoas. Então, por favor, nunca desista. Se um dia acontecer alguma coisa, faça isso que você fez. Pensa nos jovens. Pensa naquela menininha, naquele menininho que está lá com o braço, igual a vez você falou aí, eu fiquei até emocionado, está com o braço todo cortado de estilete, porque tem uma família que o trata com violência. Lembra que você é a pessoa que faz diferença na vida deles. Porque esse é quem Jesus realmente quer nos seus braços. Viu? Muito obrigado mesmo, viu, Deus? Muito. Eu, sei lá,
Obrigado. Tenho um grande admiração e estima por você. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Certo. Então tá. Eu vou encerrar então. Aí essa live vai ficar disponível no IGTV do Somos Espiritismo, para quem quiser ver, rever, ficar à vontade mesmo. Adeilson, até a próxima. Obrigado. Até breve.